E aí, tudo na paz contigo? Hoje eu gostaria de fazer um convite muito importante para você. Você já leu O Nosso Lar ou assistiu o filme Nosso Lar? Num dos vídeos passados eu fiz uma leitura breve do Nosso Lar, um trecho específico, e as pessoas pediram, faz mais disso, faz mais disso. E tem um assunto que eu quero compartilhar com vocês, que é quando o André Luiz, o autor espiritual do livro, ele narra o passeio que ele tem por um lugar chamado Bosque das Águas, né? Parque das Águas, lá na colônia espiritual extrafísica, uma dimensão paralela, Nosso Lar. E aí ele está observando o rio, e o instrutor dele que está apresentando a cidade espiritual para ele diz o seguinte, olha que interessante, e aqui vai ficar o convite que eu faço para você. Ele diz assim, ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou, com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei, a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Porque lá tudo é organizado por ministérios que cuidam das coisas. O mais elevado dos ministérios é chamado de Ministério da União Divina, que trata dos assuntos de conexão com as esferas mais superiores ainda. E ele responde o seguinte, o orientador dele, o Lísias. Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa, como quem diz, União Divina só não era uma coisa que tratava só com as esferas superiores, que eles estão preocupados com a água, né? O visitador sorriu, obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em Nosso Lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas, pega essa, a manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis a serem captados na luz do sol e do magnetismo espiritual, a vibração íntima das pessoas que magnetizam coletivamente aquela água em benefício da colônia. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de Nosso Lar com a pureza imprescindível. Então lá você tem um ministério, dentre as almas mais elevadas que existem lá em Nosso Lar, que cuidam da magnetização psíquica da água, para que ela nutra, na quinta essência dela, os habitantes de Nosso Lar. O convite que eu quero fazer para você aqui hoje é o seguinte, a gente ouve falar muito em lei da atração, poder do pensamento, cocriação, né? Manifeste os seus sonhos, os seus desejos, magia mental, né? como essa questão de você usar o seu poder criador, co-criador, né? Utilizando o seu sentimento, o seu alinhamento, o seu pensamento, as suas crenças, para interferir positivamente de alguma forma na realidade. Só que a gente vê as pessoas usando muito isso focado no eu. O que eu vou conseguir para mim? Não que isso seja um problema, isso não é um problema. Faz parte, você faz parte disso, você merece o melhor. Mas a gente também não pode esquecer que a gente pode e deve usar isso para o bem comum, para além do nosso ego, para além do pequeno eu. Então o convite que eu faço aqui para você é o seguinte:
da gente prestar atenção e na hora das nossas preces, das nossas visualizações, das nossas meditações, seguir o exemplo que a gente leu aqui. Claro que a gente não tem essa elevação de espírito que esses seres têm, mas o convite aqui é o seguinte, das nossas práticas espirituais, nós nos concentrarmos, você se concentrar na caixa de água da sua cidade. Eu na minha, você na sua, cada um na sua. Colocar a caixa d'água e o rio, os rios que circundam, que abastecem a sua cidade, colocar ele nas suas intenções mentais, nas suas orações, nas suas visualizações. E pedir para que esses seres mais elevados que cuidam da magnetização das águas em outras esferas possam se unir a nós em pensamento e a gente mandar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa luz, aquilo que a gente puder, que a gente conseguir, a gente não consegue muito, mas o pouco que a gente conseguir, mandar para essa caixa d'água. Focar o nosso pensamento na caixa d'água da nossa cidade. Para que as pessoas que entrarem em contato com aquela água se sintam revitalizadas, se sintam nutridas espiritualmente, se sintam apaziguadas. A água é um ótimo veículo de magnetização mental. Um veículo muito simples, muito fácil de você imantar psiquicamente. Então, isso me incentivou a fazer esse tipo de prática. A gente não tem essa elevação, mas a gente pode ter a humildade de pedir ajuda e falar: unam-se. Ou Senhor da vida, Mãe Divina, una-se a mim com seu amor agora. E a gente vai irradiar esse amor para aquela caixa d'água da sua cidade. Eu sei que é interessante a gente usar o poder da atração, da cocriação, o nome que você quiser, para conseguir o carro dos seus sonhos. Mas talvez represente muito mais um passo evolutivo na nossa senda, a gente começar a utilizar isso para o bem comum, para os outros. Você tem essa ferramenta, você sabe usar ela. Que tal a gente estender isso para o planeta? E olha que simples, a gente fala tanto em cura planetária, quem é que pensa nas águas? Vibrar pelas águas. Essa é a sugestão, o convite que eu faço nesse vídeo, da gente se unir e orar e vibrar pelas caixas d'água da nossa cidade, para que a água que está nutrindo a população esteja carregada desses fluidos espirituais benéficos. Isso é muito importante, mesmo porque, quando a gente fala dessa questão de magnetismo mental, de criar as coisas, cocriar e tal, a gente tem que entender que é importante que a gente não use isso só para o nosso ego. Agora, trazendo para o lançamento mais recente, O Eco dos Druidas, o livro que eu lancei em coautoria com o Espírito Nolando, tem um trecho aqui em que ele fala sobre magia mental e ele diz o seguinte: magia não é apenas um recurso para o ser humano conseguir aquilo que ele quer, ego. Se for essa a intenção, se o objetivo se pautar imaturamente em utilizar um conhecimento delicado para adquirir poder sobre os outros e conquistar exclusivamente os objetos de seu interesse, ego, o praticante estará caindo em desequilíbrio e perdendo o auxílio das forças da luz que se disponibilizam a ajudá-lo. Não que não esteja incluso você conseguir as coisas para si, buscar ter uma vida equilibrada, mas é importante que quando a gente está diante dessas informações que hoje a gente tem, desses esclarecimentos que hoje a gente tem, é importante que a gente não caia na armadilha de usar isso só para o nosso umbigo, mas de entender como que eu posso usar isso para beneficiar o coletivo, porque nós somos coletividade. Fica na paz, brilha a sua luz. Se você curtiu, senta a testa no botão de like para nos ajudar, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para a gente criar uma grande interferência positiva no mundo. E é isso, um beijo na sua alma e receba um abraço do tamanho do sol. Uau.